O que acontece se uma pessoa resolver ficar 100 dias vivendo quase que exclusivamente para o próprio corpo? 100 dias sem açúcar, 100 dias sem álcool, 100 dias sem carboidratos refinados como pão, bolo, massa, 100 dias sem cereais e grãos, 100 dias fazendo 2 sessões de exercício por dia, 100 dias bebendo pelo menos 3 litros de água. O que acontece com o corpo e com a mente? Você quer saber? A mamãe pode te contar. Sente-se, que a história de hoje vai valer a pena. No final do ano passado, meu marido me perguntou: Meu bem, você conhece um desafio que se chama 75 Hard? Em português significa 75 Hard. Meus olhos arregalaram. O criador desse desafio, Andy Frisella, é um empresário americano, fundador da marca First Form, além de apresentador de um podcast, Real AF. Andy percebeu que muitas pessoas começam projetos e não terminam, falham na consistência, cedem fácil ao desconforto, principalmente nos dias de hoje, vivem em ciclos de autossabotagem. Ele quis criar um protocolo extremo que treinasse disciplina, resiliência, autocontrole, execução sob desconforto. E qual a lógica por trás desse desafio? O 75 Hard funciona como um ambiente artificial de pressão. Esse desafio não foi criado como um programa de fitness, de forma alguma. Esse é o ponto mais importante. Frisella desenvolveu o desafio como um programa de fortalecimento mental, mental toughness. Mas agora voltando para mim e para o Benedito. Sim, eu já tinha ouvido falar no 75 Hard. Mas na época que eu conheci, eu achei totalmente descabido e ultrajante alguém se submeter a algo tão extremo. Quem teve a pachorra de criar um desafio desse calibre? Porém, contudo, entretanto e todavia, quando meu marido propôs que fizéssemos, nós havíamos acabado de passar por um dos momentos mais difíceis de nossas vidas, inclusive como casal. Eu não precisei refletir muito. Algo dentro de mim, quase como um ímpeto, me fez responder: tô dentro. O desafio consiste da seguinte listinha: 2 sessões de exercício por dia, sendo que uma é obrigatoriamente ao ar livre. Aí você já começa a entender a palhaçada. Você precisa seguir à risca uma dieta da sua escolha e não tem dia do lixo, não tem refeição livre. Você precisa ler pelo menos 10 páginas de um livro de não ficção. Você precisa beber de 3 a 4 litros de água. E por fim, você precisa registrar o seu progresso. Uma fotinho, tá de bom tamanho. A fotinho eu achei bem tranquilo. Afinal, registrar esse corpanzil no espelho não seria nenhum esforço. Olha menos. Amanda, mas no início do vídeo você falou 100 dias. E o desafio são 75 dias? Não entendi. Calma, que o 75 Hard piora. Se você achou os itens do desafio uma afronta aos seres humanos que já são ocupados e com uma vida para gerenciar, eu não te contei o que realmente torna o desafio hard. Se você errar ou falhar, você volta para o dia número 1. Então eu acredito que a essa altura do campeonato você já concluiu que eu e o meu marido erramos após passar 1/3 do desafio, certo? Em qual dos itens você acha que a gente errou? Na foto. Sim, a gente esqueceu de tirar foto. Porque nós tirávamos juntos. E tínhamos que esperar um ou outro chegar do trabalho para tirar. E um belo dia a gente esqueceu. Pensa num homem que ficou bravo, frustrado. Fui eu que descobri que a gente não tinha tirado a foto. Eu até pensei em não falar nada para ele. Mas eu não ia conseguir viver com isso. Achei que ele não ia querer voltar pro início do desafio, afinal era um item tão bobo. Eu, por mim, tinha passado uma régua e feito a egípcia. Mas ele não. O seu Antônio levou 24 horas para depurar toda a raiva e frustração que ele estava sentindo, e eu não sei porquê, eu não estava na mesma vibe. Eu fiquei mais tranquila. No 25º dia, praticamente, nós voltamos para o início do desafio com o rabinho entre as pernas. E como prova desse erro estapafúrdio, aqui está o primeiro calendário que eu fiz. Infantil, tosco, exagerado e grosseiro. A cara da Amanda de antes do desafio. Este é o segundo, muito mais próximo da Amanda de agora. Sóbrio, essencial, preciso, reto, elegante e maduro. Apesar de ter doído em nós dois, foi a melhor coisa que nos aconteceu voltar para o início.
Quando iniciamos o desafio, nossa cabeça não estava no lugar certo. A gente só queria chegar de uma vez. Nós não estávamos aproveitando o processo. Nós estávamos só querendo ver o tempo passar. É como você está fazendo uma viagem e passa por uma estrada linda, mas você não olha, você só olha lá na frente porque você quer chegar logo. Não estávamos aproveitando a paisagem. Quando você leva a sério uma programação como essa, algo dentro de você vai mudando e se transformando. No 10º dia eu deitava a minha cabeça no travesseiro e dormia igual um bebê. Até o 20º, eu estava tendo crises de abstinência, sentindo muita falta de refrigerante zero. Foi o que eu mais senti falta no início. Depois passou. No 40º dia, eu percebi que estava acordando sozinha, muito antes do meu despertador. Coisa que nunca na minha vida tinha acontecido antes. Eu nunca fui capaz de acordar sem despertador. Eu percebi também que o segundo exercício do dia, que no caso era ao ar livre, eu passava parte do meu dia pensando nele, desejando ele. O que foi totalmente surpreendente para mim. Pois a parte dos treinos estavam me perturbando, afinal, como você bem sabe, eu sou educadora física. E eu não achava nem um pouco saudável fazer 2 exercícios por dia, sem intervalos. Esse item era o que mais me incomodava. Mas teve outro ponto que foi muito especial nesses 100 dias. A nossa união como casal. Principalmente porque a segunda sessão de treino nós fazíamos juntos. Muitas vezes na base do grito e do arranca-rabo. Nós fazíamos, porque era um compromisso. Você aprende a dosar a intensidade das coisas, pois você sabe que tem uma grande caminhada pela frente, então você não pode sair correndo igual um coelho e nem freando demais. Você vai encontrando a dose. Tiveram muitos treinos fofos, óbvio, e é necessário que seja assim, pois às vezes o corpo está muito cansado, mas você precisa fazer aquele treino, e são 45 minutos. Tiveram dias muito difíceis. O cansaço, o desânimo, a falta de motivação aparece, muitas vezes. Mas você começa a entender que existe algo mais profundo do que isso. E a gente volta para o âmago do desafio, que é a resiliência, é trabalhar sob desconforto, é fortalecer a sua mente. Outra coisa que o 75 Hard me ensinou foi que meu maior medo não se concretizou. Eu fiquei realmente com medo de ficar doente no meio do caminho, mais pro final, e perder todo aquele investimento que eu estava fazendo ali. Mas o meu corpo não deu um sinal sequer de que estava ficando baleado. Isso que tiveram vários dias que nós pegamos chuva, frio, saímos mal agasalhados e nenhum dos dois ficou doente. Incrível, né? E antes que você me pergunte como é que ficou a vida social, praticamente inexistente. Nesses 100 dias nós abrimos 3 exceções de encontros com amigos. De resto, nós ficamos completamente imersos nos itens do desafio, no nosso trabalho, na nossa casa. Eu me pegava sentindo saudade daqueles dias que estavam passando, porque eu sabia que ia acabar. Era um misto de acabar logo, pelo amor de Deus, com isso aqui é muito especial. É impressionante como esse desafio acerta seu relógio biológico. Você vira um relógio funcional, competente. Todo esse cuidado com o corpo, com relação à alimentação, exercício, sim, o corpo muda. E muito. Eu não fico me pesando. Mas ao final do desafio, eu estava curiosa. E a última vez que eu tive esse peso aqui, eu estava na escola. Antes do desafio, eu havia passado por um problema de saúde que me tirou do prumo. Eu nem me importava mais com a estética do meu corpo. Então o desafio veio para que eu retomasse as rédeas. No último dia do desafio, eu estava muito emotiva. Pois 100 dias numa história de vida não é grande coisa. Às vezes você nem vê passar. Mas esses dias foram vividos lentamente. Eles foram degustados profundamente. E como que eu comemorei esses 100 dias passados? Fazendo um jejum mais longo. Pois eu não me atrevi a fazer isso durante o desafio. Pois lembre-se, jejuar de forma mais prolongada é um estresse para o organismo e eu não iria me submeter a mais uma fonte de estresse, não é mesmo? E por que eu te contei toda essa historinha? Para você achar que eu sou a boa da boca? Para ficar aqui me amostrando? Também. Mas eu sempre acredito que nós podemos inspirar as pessoas. Assim como infinitas pessoas já foram inspiração para mim, eu posso te inspirar a ter mais paciência, a ter mais foco, mais disciplina, resiliência, maturidade. Pois muitos de vocês não conseguem assistir os meus vídeos até o final, mesmo se interessando por eles, porque vocês relatam isso aqui. E isso não é bom. As pessoas não têm mais calma. Elas não conseguem mais contemplar as coisas. E o 75 Hard me fez entender que eu estava nessa vala. O mundo ansioso e imediatista está acabando com nós. E esse desafio te coloca num lugar que não tem como descrever. Não tem. E agora, Amanda? O que você vai fazer? Seguir minha vida com essa experiência na conta.
Foi um mergulho dentro de nós. Nós vivemos para nós, exclusivamente esses 100 dias, de forma total, íntegra. Muitas vezes exaurida, mas nunca monótona. Nunca. Eu não acho que todo mundo deva fazer. Mas se você também está nesse lugar de insatisfação, de querendo algo a mais, as coisas não vêm de mão beijada. Esse desafio faz você entender isso. Eu não tenho como te explicar. Tem coisa que você precisa viver. O 75 gera um desconforto imenso na tua vida, porque você tem que olhar para tudo que você não quer olhar. Para tua raiva, inclusive. Para tua fúria. Nesses 100 dias eu mudei, inclusive, a forma de me apresentar para o mundo, porque esta tela é a nossa passagem para qualquer lugar no planeta. E você faz parte da minha transformação. Você estava lá quando esta Amanda nasceu. Quando esta Amanda saiu da toca. Você estava lá. Você faz parte da minha transformação. E eu só tenho a te agradecer.